Só da igreja capaz do Senhor, amém? Abra a palavra de Deus em Marcos. Marcos 5, 21. Estou muito feliz, né, pela oportunidade que Deus nos concedeu, né, porque todos os dias é uma oportunidade que Deus nos dá de buscar mais a presença dele, né. E essa semana não pude ir para a igreja, estava um pouco enferma, ainda estou com meu ouvido ainda meio sensível, mas eu creio que Deus vai fazer algo novo. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Venha, por favor, imponha as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia e comprimia, e estava ali uma certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito. Sobre o cuidado de vários médicos e gastava tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. E quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava: se eu somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Né? Essa mulher, essa história é bem conhecida, esse texto, né? Muitas pessoas já pregaram sobre essa palavra. Nesse tempo, né, essa enfermidade que ela estava passando, ela tinha que ficar separada dos seus familiares. Ela não podia, né, ficar com as pessoas que ela mais gostava. Ela batia em porta procurando, né, a cura. Né? Foi em vários médicos, mas ela não conseguiu a cura dela através dos médicos. A palavra diz que ela só piorava. Então ela gastou tudo que tinha. Mas em vez dela ficar curada, a enfermidade aumentava. Porque não foram 12 horas, não foram 12 dias, foram 12 anos, né? Nessa espera. E assim é nas nossas vidas. Muitas das vezes nós passamos por lutas, por dificuldade. Muitas das vezes ninguém sabe o que a gente sente, o que a gente passa. As lutas são constantes todos os dias. Mas Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Se nós confiarmos verdadeiramente que Ele pode, se nós confiarmos em Deus, Ele vai fazer. Muitas das vezes nós procuramos nas portas erradas. Muitas das vezes nós olhamos para um lado e para o outro e achamos que Deus não pode nos curar. Nessa mulher foi assim. Essa mulher, ela gastou tudo que ela tinha. Ela procurou, ela pode ter ido em igreja, procurando profetas, procurando alguém que pudesse curar, que pudesse fazer com que aquilo cessasse. Mas ela ouviu falar de Jesus, dos milagres de Jesus. E ela, ouvindo falar de Jesus, ela foi procurar. E ela decidiu sair da casa dela naquele dia. E ela tinha certeza, convicção que ela ia ser curada. Se ela somente tocasse nas vestes de Jesus, ela ia ser curada. E foi um milagre constante, foi imediato. Ela só tocou nas vestes de Jesus. Jesus não falou nada naquele momento. Mas Jesus sentiu que saiu virtude. E Deus perguntou: quem tocou, né, nas minhas orlas? E os discípulos diziam: Jesus, a multidão te aperta. E tu pergunta quem te tocou? E é assim, gente. Essa semana eu passei por um momento bem difícil. Não consegui nem vir para a igreja. Mas eu fiz, ontem eu falando com Deus, eu disse: Deus, a gente é muito ingrato. Quando está tudo bem, a gente não quer te adorar. Mas quando nós passamos por alguma dificuldade, nós sabemos buscar o Senhor, né? E ontem eu falando: Deus, eu vou aproveitar as oportunidades que o Senhor me dá.
E eu deitada na minha cama de manhã, porque eu passei a semana inteira sem ouvir nada. Eu não conseguia tocar no meu rosto. Meu rosto estava todo dormente, não conseguia comer. Mas eu falei para ele ontem: Deus, se isso cessar, se eu conseguir me levantar, e se isso cessar amanhã, Senhor, eu vou pregar a tua palavra. Porque Deus me chamou para isso. Muitas das vezes Deus está falando: faz a minha obra. Eu te chamei, eu te escolhi. Então é a hora de você se levantar e dar honra para o Senhor. Foi Ele que te chamou. E eu sei o que Deus tem feito na minha vida, né? E ontem, falando com Deus, eu passei o dia ainda bem ruim, tomando medicamento. Mas quando foi à tarde eu fui melhorando. Eu disse: Deus, se for da tua vontade, se for da tua permissão, Senhor, amanhã eu não vou fugir. Porque muitas das vezes nós falamos com Deus: Senhor, se tu fizer aquilo na minha vida, eu faço aquilo. Mas quando está tudo bem, tu esquece do que tu prometeu para Deus. E muitas das vezes é assim, né? A palavra aqui, continuando. Deixa eu ver. Vou pedir aqui. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Respondendo aos seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor. Ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou, prostou-se aos pés, tremendo de medo. Contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a tua fé o curou. Vai em paz e fique livre desse seu sofrimento. Né? Jesus, né, essa mulher, ela estava sofrendo. E ela não era só no físico, era na alma, era no corpo, era no espírito. Ela não tinha mais nenhuma saída para ela, nenhuma solução. Porque todas as soluções a qual ela podia fazer, que eram materiais, que ela podia procurar os médicos para que ela pudesse ser curada, ela fez. Então, gente, se você estiver passando por uma luta que você acha que não tem, você não tem condições de se levantar sozinha. Então você tem que entender: é o Senhor que pode fazer todas as coisas. É o Senhor que tem o poder hoje de entrar na nossa vida. É o Senhor que tem o poder hoje de entrar na nossa mente, nossos pensamentos, a nossa fé que está tão abalada. A nossa fé que muitas das vezes está tão pequena que quer nos puxar para baixo. Mas Deus não me vê como você me vê. Eu não vejo. Deus não vê vocês como eu vejo. Deus vê diferente. Deus vê com olhar de amor, com olhar de misericórdia. Deus não nos julga. Muitas das vezes passamos por lutas tão grandes, mas Deus é maior. Deus escolheu a mim, escolheu você. Deus só quer que nós tenhamos a convicção de fazer a obra dele com amor. E continuando aqui a palavra. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disse eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que lhe disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Entrou-lhe e disse: por que todos este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Jairo era um homem famoso, né? Era dirigente da sinagoga, mas ele não podia curar sua filha. Então ele foi em busca de quem podia fazer o milagre. Ele foi em busca de Jesus, que só ele podia naquele momento curar sua filha. Só Jesus naquele momento podia curar aquela menina, né? A qual os amigos de Jairo, eles chegaram para dar a má notícia, né? Porque hoje é assim. Muitas pessoas dizem que é seu amigo, mas adora dar má notícia para você. Muitas pessoas dizem que é seu amigo, mas na hora que você precisa de ajuda, ele não está ali para lhe ajudar. E foi assim que aconteceu com Jairo. Jairo, os amigos dele chegaram para dar a má notícia. Falaram que ele não incomodasse mais o mestre, porque a filha dele estava morta.
Mas Jesus não, com a palavra de conforto, disse para ele ter fé, que a filha dele apenas estava dormindo. E quando Jesus chegou naquela casa, onde estava todo mundo chorando, todo mundo ali se lamentando, a fé daquele povo era tão pequena que Jesus não deixou que eles entrassem com eles aonde a menina estava, mas apenas entrou com eles os discípulos, a mãe e o pai da menina. Porque Jesus muitas das vezes não opera no meio da incredulidade. Muitas das vezes a nossa fé é tão incrédula, tão pequena, que o milagre de Jesus não acontece por conta da nossa fé mesmo, que é pequena. Nós dizemos, nós cremos sim, mas nós não cremos. Nós dissemos que acreditamos, mas muitas das vezes nós não acreditamos. Nessa noite, eu quero pedir em nome de Jesus que Deus possa entrar neste lugar. Eu quero pedir que Deus possa entrar e visitar o nosso coração. Que Deus possa nesta hora nos curar. Que Deus possa nesta hora nos levantar, porque Ele nos escolheu com um propósito maior. Muitas das vezes nós olhamos para as pessoas, julgamos as pessoas, não procuramos saber como está aquela pessoa, como está o coração daquela pessoa, se está ferido, se está amargurado, se está passando por algumas lutas, por alguma dificuldade. E muitas das vezes nós só julgamos. E Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para sermos unidos, para chegar para aquela pessoa e perguntar: está precisando de alguma coisa? Se eu não posso te ajudar em financeiramente alguma coisa, eu posso te ajudar em oração, porque Deus nos chamou para isso. E não há nada impossível para o Senhor. Para mim hoje era impossível estar aqui, porque eu não conseguia nem ouvir a minha própria voz. Muitas das vezes a gente se sente tão pequeno e acha: Deus, usa outra pessoa porque eu não posso, eu não quero, eu não sei falar. Mas quem te deu a boca não foi o Senhor? Quem te escolheu não foi o Senhor? Muitas das vezes eu falei para Deus: Deus, eu não posso. Eu quero, Senhor, mas eu não consigo, Pai. A minha timidez não deixa, a minha vergonha não deixa. Mas Deus tem falado constantemente comigo: abre a tua boca e eu vou te usar. Abre a tua boca, porque a partir do momento que tu abrir a tua boca, não é tu que vai falar, mas vai só eu que vou falar através da tua boca. Mas muitas das vezes eu ainda quero me acovardar. Mas esses dias, gente, eu tenho passado por lutas, porque muitas das vezes Deus quer te usar e tu se esconde. E tu vai pagar o preço, vai passar por lutas sim. Mas eu decidi com Deus que eu não vou mais pagar o preço pela minha negligência. Se Deus me chamou, se Deus me mandou fazer, eu vou fazer. Se Deus mandar eu abrir a minha boca, eu vou abrir a minha boca, porque eu sei de onde Ele me tirou. Quando eu achava que eu estava assim, que nessa mulher do fluxo de sangue, teve um tempo na minha vida que eu nem mais me levantava da minha cama. As minhas filhas pequenas, eu não podia cuidar delas, não podia levar para o colégio, não podia banhar, não fazia almoço, não fazia nada mais da minha vida. E eu achava realmente que era o meu fim. Deus, eu pensei, eu vou morrer. Como essa mulher achou que ia morrer daquela forma. Como essa mulher achou que ia morrer daquele jeito, que não tinha mais jeito para a vida dela, porque ela procurou tudo, mas ela não encontrou a saída. Quando eu achei que eu ia morrer, que era o meu fim, Deus me levantou. Porque você não tem noção o que é você não conseguir se levantar da sua cama, o que é você não ter força no seu corpo, o que é você sentir o seu corpo trêmulo e não ter mais força, nem de ficar em pé. E muitas das vezes que eu estava passando por essas lutas, eu passei quase um ano dessa forma. E muitas das vezes eu achava que ia morrer. Chegou um tempo na minha vida que eu dei as minhas roupas, que eu dei os meus calçados, porque eu achava que eu não ia mais precisar daquilo. E teve um momento que eu pedi a Deus, que eu clamei, disse: Deus, eu não suporto mais isso. Eu não aguento mais isso, porque isso não é mais vida. Quem é dono de casa sabe. Você precisa se levantar, você precisa cuidar da sua casa, você precisa cuidar da sua família, do seu esposo, dos seus filhos. Você não tem forças. Mas um dia Deus me levantou. Eu comecei a clamar ao Senhor todos os dias. Quando eu vinha sentir aquele momento que eu ia passar mal,
que eu não conseguia mais, que toda hora eu estava na UPA, toda hora eu estava ligando pro Samuel, vem, eu estou passando mal. Ele nem trabalhava mais, era constante isso, era todos os dias. Tinha madrugada que eu deixava minhas filhas em casa para ir pro hospital, porque eu não suportava mais aquela luta. E quando eu comecei a buscar o Senhor verdadeiramente, quando aquele medo cessou, quando aquele desespero saiu da minha alma, que eu disse: Deus, eu não vou morrer, porque não cai uma folha da árvore se não for tua permissão. Então não vai cair um fio do meu cabelo se não for a tua permissão. E quando eu tive convicção disso, e eu comecei a orar constantemente, quando eu começava a sentir água, eu corria por perto da minha cama, eu orava, eu clamava, eu pedia: Deus, tem misericórdia da minha vida. Eu não suporto mais. Eu não tenho mais força, Senhor, para suportar essas lutas. Eu não tenho mais, Senhor, força para aguentar isso. Olhar para minhas filhas abandonadas dentro de casa, porque ele tinha que trabalhar e ninguém fazia nada dentro de casa. Mas Deus foi me fortalecendo. Aquele mal foi cessando. E Deus foi me dando força. E eu conseguia ficar em pé. E eu já conseguia fazer minhas coisas. E o medo, aquele medo que eu tinha de morrer, eu já não tinha mais. Porque todos os dias eu me levantava pela manhã, ia da cama, eu ia para a rede. E eu não tinha mais nenhuma esperança. Eu achava que Deus não podia fazer. Mas assim como Deus fez aqui na vida dessa mulher, que tinha 12 anos padecido do fluxo de sangue, Deus fez na minha vida, Deus vai fazer na sua vida. Eu sei que não é só eu que enfrento lutas. Eu sei que cada um que está aqui enfrenta as lutas. Só nós sabemos as lutas que nós temos constantes. Mas Deus, Ele é um Deus que pode te curar. Ele é um Deus que pode te revestir de poder, de autoridade. Ele é um Deus que no momento mais difícil que você está passando, você pode clamar a Ele. Se você não tem força para clamar, chore. Mas busque a presença de Deus. Busque Jesus de qualquer forma, para que Ele venha entender que você precisa dEle. Gente, não é Deus que precisa de nós. É nós que precisamos de Jesus. Então, se nós precisamos, nós temos que buscar. Se nós precisamos, nós temos que clamar. E eu disse: Deus, hoje eu quero falar dos milagres de Jesus. Porque esse não é o primeiro milagre, nem o segundo milagre. Mas Deus, Ele fez maravilhas. Deus, Ele curou leprosos. Deus, Ele curou aleijado. Deus fez cego enxergar. Deus fez os surdos ouvir. Então, porque se Deus fez tanto milagres, por que Ele não pode fazer nas nossas vidas? Quem mudou não foi Jesus, quem mudou fomos nós. Foi a nossa pequena fé, foi a nossa incredulidade. Muitas das vezes nós não cremos, gente. Me desculpe dizer isso. Muitas das vezes nossa fé está grande. Tem dia que a nossa fé está tão pequena. Porque não é fácil ser crente. Não é fácil servir Jesus. Mas não é impossível. Eu quero te dizer nessa noite que jamais olhe para a dificuldade. Jamais olhe para as lutas. O mundo, se for olhar para tudo que está acontecendo, você vai retroceder sim. A ansiedade todos os dias bate na nossa porta. O medo todos os dias bate na nossa porta. A depressão, todos os dias ela vem tentar nos parar. Porque só quem sabe é quem já sentiu, quem já passou, quem já viveu isso. E eu sei, quando eu retrocedo um pouco, ela quer chegar. Quando eu paro um pouquinho, ela quer de novo bater na minha porta. Eu sei porque esses dias eu estava com ansiedade muito grande. E a minha ansiedade, quando ela ataca, ela é um pouco pesada, porque eu sinto dormência em todo o meu corpo. Mas eu creio, a palavra de Deus diz que nós vamos passar por dificuldade. Jesus passou, quem somos nós? Se Jesus passou por dificuldade, se Jesus morreu naquela cruz do Calvário por nós, quem somos nós? Para viver só de vitória, para viver só de bênção. Ser crente é uma luta diária, gente. E nós temos que todos os dias estar ali, ó, de joelho,
matando o nosso eu, a nossa carne mesmo, para que Deus venha operar nas nossas vidas, para que Deus venha agir, para que Deus venha renovar nossas forças todos os dias. Porque essa mulher, não foi fácil para ela. Você já pensou? Você está num lugar longe da sua família, você já está passando por uma luta, por uma dificuldade, enfermidade no seu corpo. A sua alma está também doente, não é só o seu físico, não é só o seu corpo. Você não tem mais força para nada. E quando a gente está passando por lutas, a gente precisa de um familiar, a gente precisa de um abraço, de uma palavra de conforto. Você não está só, Deus vai te ajudar. Mas ela não, ela estava batendo em porta, procurando um socorro, procurando alguém para que pudesse fazer com que aquilo cessasse da vida dela. Mas ela não conseguiu, mas ela ouviu falar de Jesus. Nós temos que ouvir falar de Jesus nessa noite. Nós temos que entender que Deus é tudo nas nossas vidas. Nós temos que entender que o propósito que Ele tem nas nossas vidas é maior. O inimigo todos os dias vai tentar colocar na sua mente e no seu coração que você não é nada, que você não vai conseguir, que você não vai vencer, que você é um fracassado. É mentira de Satanás. Você não é um fracassado, você é um escolhido, você é ungido, e quem lhe escolheu foi o Senhor. E nessa noite que Deus venha quebrar em nome de Jesus essas cadeias que aprisionam a nossa mente, essas cadeias que aprisionam a nossa alma, nosso corpo, nosso espírito. Que Deus nessa noite venha fazer algo novo. Foi o que eu pedi para Ele. Deus, faz algo novo, Pai. Eu não sou nada, mas Tu és grande. Tu usa quem Tu quer, Senhor, na hora que Tu quer. E eu não quero, Senhor, mais ser uma covarde. Eu não quero mais chegar na Tua casa, subir no Teu altar e me sentar, Senhor, ali, achando que estou sentindo algo, achando que qualquer hora eu posso sentir algo que não vem de Ti. Está repreendido, Satanás. A minha vida pertence ao Senhor. Quem me ungiu foi Ele, quem me escolheu foi Ele. E eu sei, Deus fez já vários milagres na minha vida. Deus só não me curou do pânico não, da depressão, da ansiedade não. Deus fez também na vida dos meus familiares, na vida das minhas filhas. Mas eu creio, em nome de Jesus, que é só o começo. Eu creio em nome de Jesus que esse lugar ainda vai ser um lugar cheio da presença ainda mais de Deus. Que pessoas que chegar aqui cansados, sobrecarregados, pessoas que chegar aqui precisando de uma cura, Deus vai curar. Pessoas que chegar aqui pedindo misericórdia, peça a misericórdia de Deus. Peça para que Deus venha quebrar as cadeias que todos os dias quer te aprisionar. Porque, gente, para mim foi um milagre, sim. Um milagre grande. Porque ontem eu estava desesperada. Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Pensa numa coisa ruim, você não ouvia a sua própria voz. Você não sentiu o seu rosto. Você tocar no seu rosto, você não sentiu o seu rosto. Eu estava realmente. Mas quando eu falei com Deus, quando eu pedi, disse: Deus, eu vou fazer. Eu não vou fugir, Pai. Eu estou te pedindo hoje, Senhor, se esse mal cessar amanhã, Senhor, não importa o que aconteça, eu vou subir no Teu altar e eu vou pregar, assim, as Tuas maravilhas. E aqui eu estou muito grata a Deus pelo que Ele tem feito na minha casa, porque Ele tem feito na minha vida, na vida das minhas filhas, na vida do meu esposo, dos meus familiares. Nós temos que orar pela nossa família. A nossa família ainda não conhece Jesus, muito deles. Mas eu creio que Deus vai curar. Ore pela sua família, para que toda a sua família venha ter a chance e a oportunidade de conhecer Jesus, assim como você teve a oportunidade. Para que todos venham ter a oportunidade de aceitar Jesus. E muitas das vezes da minha vida eu perguntei para Deus: Deus, por que isso? Para que isso? Por que eu passo por isso? Mas muitas das vezes Deus te faz passar por isso, para que você venha ter o que
um testemunho para contar. Para que você venha edificar a fé de outras pessoas. Para que nós venhamos entender que as dificuldades são grandes. Já pensou? Um pai passando por uma luta dessa, ver sua filha quase morrendo e não ter o que fazer. Porque nessas horas, o dinheiro não salva. O dinheiro não cura. Nessas horas é só você e Deus. É nessa hora que você corre para Jesus. Mas ele encontrou a pessoa certa. E ele convidou Jesus para ir à sua casa. Jesus foi. Embora Deus tenha Jesus tenha parado no meio da multidão por um certo tempo, Jesus parou, mas ele foi à casa de Jairo. Então nessa noite peça que Deus entre na sua casa. Peça que Deus entre na sua casa e faça tudo novo. Peça que Deus envie os seus anjos em cada canto daquele lugar dissipando o mal. Porque hoje as dificuldades são tão grandes. É tantas enfermidades que acontecem. A doença maior é na alma. A doença maior hoje não é no físico, é na alma. É aquela amargura que não cessa. É aquela dor que não cessa. É aquela angústia que muitas das vezes nos desanima tanto, que nós achamos que nós não vamos mais conseguir, que nós achamos que é o nosso fim. Mas eu quero te dizer, nessa noite ainda não é o fim. Ainda não é o fim, porque Deus, Ele ainda não cumpriu ainda o que Ele te prometeu. Ainda não chegou. Mas eu creio que na hora certa Deus vai fazer o seu milagre. Gente, vai ser o de repente de Deus. Quando você menos imaginar, quando você achar que está passando por aquela mesma luta, você vai ver que você não está mais sentindo nada. Porque Deus, Ele faz assim, é um de repente. Deus, Ele não faz como eu, Ele não vê como eu, Ele não é como eu. Ele é todo poderoso. Ele já levou naquela cruz do Calvário as suas dores, as suas enfermidades, as suas transgressões. Deus, Ele pode todas as coisas. Ele morreu naquela cruz do Calvário porque você tivesse a oportunidade de estar aqui hoje. De estar aqui hoje buscando a Ele, a presença dEle. E muitas das vezes nós deixamos Jesus por tão pouco. Muitas das vezes uma contenda. Muitas das vezes você começa a olhar para o irmão estranho. Muitas das vezes queremos julgar o outro pelas nossas dores. Nós não temos que ser assim. Eu sei que nós somos seres humanos. Seres humanos é falho, cheio de defeito. Mas nosso Deus, Ele é perfeito. E a todos os dias Deus quer nos aperfeiçoar. Todos os dias Deus quer fazer algo diferente nas nossas vidas. Eu creio que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer neste lugar. Eu creio que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer no meio da tua casa, no meio da tua parentela. Eu creio que você ainda vai ter muito testemunho para contar. Não tenha medo. Não tenha medo de passar pela enfermidade. Não tenha medo de passar pelas lutas. É necessário nós passarmos por isso, para que nós venhamos aprender algo com Deus. Se a nossa vida for só coisas boas, o que você vai ter para contar? O que Deus fez na sua vida? Mas no momento que você passa luta, que você consegue passar, porque você vai passar. Você não vai ficar parado no meio das lutas, não. Deus não te fez para ficar parado no meio das lutas, não. Deus fez você para passar. Você vai chegar no outro lado. E quando você chegar no outro lado, você vai poder dizer o que Deus fez na tua vida, o que Deus fez na tua casa. Então quero te dizer nesta noite, se há alguém da tua família que está passando por lutas, se há alguém da tua família que está passando por dificuldade, não desiste não. Ora, entrega nas mãos de Jesus.
Porque aquilo que você não pode fazer, Ele pode. Aquilo que nós não podemos fazer, Deus pode fazer e Ele vai fazer. Porque Ele é Deus. E no momento que eu estava passando por essas lutas, assim hoje, eu lendo essa palavra, eu fiquei maravilhada. Porque eu pude entender um pouco da forma como Jesus age. Quando você acha que é o fim, que você acha, não tem mais jeito para mim, não tem mais aonde eu correr, não adianta eu ir para hospital, não adianta eu ir para médico nenhum, porque ninguém vai poder dar a minha cura. Se você for depender mesmo de hospital, só Jesus. Mas é nesse momento que Deus entra. É quando a sua fé, a sua esperança já está bem pequena, Deus entra e faz um milagre. Porque quando eu achava, Deus, quando eu achava que eu ia morrer, Deus me levantou. Já era para eu estar pregando a palavra de Deus há muito tempo. Muito tempo, eu sei disso. E eu sei também que eu passo por luta, porque Ele já falou comigo, por conta da minha negligência. Deus me chamou, Deus não vai me obrigar a fazer, não. Deus, Ele te dá a oportunidade, mas quem tem que querer fazer é você. Muitas das vezes nós queremos ser usados por Deus, mas muitas das vezes nós queremos que Deus nos use ali, sentada. E eu passando por essas lutas, eu pude entender. Enquanto eu não me levantar de verdade para pregar a palavra do Senhor, isso não vai cessar. Porque você paga um preço, Deus te chamou, você tem que fazer. Deus te escolheu, Deus te ungiu, não foi para ficar parado. Aí eu vou para o culto porque é a minha obrigação, eu sou crente. Você não pode servir a Deus com medo de ir para o inferno, não. Você tem que servir a Deus com convicção de salvação, porque Ele é Deus. Não por medo. Muitas dessas pessoas seguem a Deus com medo. Mas você tem que servir a Deus por amor, porque Deus te amou primeiro. E quando eu pude entender isso, de onde Deus me trouxe, lá do interior, onde na escola eu passava por lutas, por dificuldades, onde não conseguia ler na frente dos meus amigos, onde sempre fui uma pessoa oprimida, opressa. Passei por luta desde criança. Desde criança o inimigo tem perseguido a minha vida. Mas Deus é tão misericordioso que na minha família eu não tinha nenhum crente. Deus me trouxe para cá, Deus nos trouxe para cá. E aqui Deus fez eu conhecer Jesus. E um dia quando eu ouvi a palavra de Deus pela primeira vez, eu senti algo no meu coração. Eu disse: Deus, aquele vazio que eu senti desde criança, Senhor, só quem pode preencher é o Senhor. Aquele vazio que eu senti no meu coração, que eu não sabia o que era, que eu tentava preencher com as coisas do mundo, que eu ficava, no interior não tinha muito canto para sair não, gente, mas eu ficava doida que tivesse alguma coisa para me sair, para aliviar aquilo que eu estava sentindo no meu coração. Mas quando eu conheci Jesus, eu entendi que aquele vazio que muitas das vezes nós sentimos é a falta do Espírito Santo. E esse vazio, só quem vai poder preencher é o Senhor na tua vida. O mundo não pode te dar aquilo que só o Senhor pode te dar. Muitas das vezes o mundo quer nos enganar, sim. Muitas das vezes nós achamos que nós podemos ser felizes buscando algo do mundo. Mas não. A verdadeira felicidade você só vai encontrar dentro da casa do Senhor. Não é só na igreja, não. Nós somos a casa do Senhor. É no nossos lar, é onde nosso quarto. Nosso quarto, ele pode ser um altar para o Senhor. Não precisa de multidão, não, para tu sentir a presença de Deus, não. Porque um dia, quando eu estava passando por luta, eu fui para o monte e Deus falou comigo. Você já ouviu a voz do Senhor falando no seu ouvido, como uma pessoa está falando com você? Pois eu já ouvi. E um dia, quando eu estava passando por aquela dificuldade, uma depressão tão grande na minha vida, eu fui para o monte, quase não conseguia subir, só Deus sabe a tontura que eu sentia. Era um peso tão grande no meu corpo
que muitas das vezes eu nem me levantava, mas eu decidi buscar o Senhor. E todo sábado eu ia para o monte. Quando a gente orou, que a gente terminou, Deus falou no meu ouvido: fala o que eu fiz na tua vida. E eu não falei. E Deus falou comigo: fala o que eu fiz na tua vida. E eu, a minha vergonha, a minha timidez, eu não consegui falar. Quando eu desci do monte, eu senti uma angústia, porque eu não falei, não fiz o que Deus mandou. Mas todas as pessoas que estavam comigo ainda estavam lá. E eu falei. Porque muitas das vezes Deus quer te usar, mas tu não quer falar. Muitas das vezes tu acha que o milagre do outro é mais importante que o teu. Mas não é não. Só tu sabe o que tu já passou. Só tu sabe o que tu tem enfrentado, as lutas dentro da tua casa. Só tu sabe, porque ninguém sabe a tua intimidade com Deus, mas tu sabe. Muitas das vezes nós olhamos para a pessoa e julgamos, mas você não sabe o tamanho da intimidade que ela tem com Deus. E eu creio que cada um que está aqui tem sim intimidade com Deus. Se você saiu da sua casa hoje para vir aqui, para vir buscar o Senhor, para vir aqui ouvir a voz do Senhor, é porque você tem sede de Deus, porque você tem sim intimidade com Deus. E Deus vai te honrar. Todas as vezes nós saímos da nossa casa para buscar o Senhor, pode ter certeza que não vai ser em vão. Pode ter certeza que Deus vai te honrar verdadeiramente. Porque Deus, Ele honra a nossa fé. E aquela mulher, ela passou 12 anos sofrendo daquela hemorragia. Você já pensou nisso? 12 anos, gente. É muito tempo para você passar enferma. Eu acho que ela não tinha mais nenhuma esperança, nenhuma convicção de vida. Ela não sabia mais o que fazer, porque ela não tinha mais nem fé. Aquela mulher devia estar oprimida, abatida, porque não tinha mais força. 12 anos de hemorragia, aquela mulher devia estar fraca, debilitada. Mas na hora certa, Deus chegou na vida daquela mulher. Ela decidiu sair da sua casa e buscar um encontro com Jesus. Ela decidiu, ela não se importou com a multidão. Eu não vou conseguir chegar perto de Jesus. Mas ela falou: tão somente eu tocar nas vestes de Jesus eu serei curada. E quando ela tocou nas vestes de Jesus, saiu virtude. Então toca em Jesus nessa noite. Toca em Jesus nessa noite. Pede que Deus venha quebrar este mal, essa frieza. Pede que Deus venha fazer algo novo. Que nós podemos voltar ao primeiro amor, que é tão bom. Você quer estar ali com Jesus a cada segundo, a cada minuto. Você está ali buscando a presença do Senhor. Que nessa noite nós possamos voltar ao primeiro amor. Porque eu creio sim, gente. Eu sei que muitas vezes eu fico ali sentada no meu canto, mas Deus sabe o desejo do meu coração. Eu já falei com Deus, já pedi para Ele várias vezes: Deus, eu não quero ser nada sem Ti. Eu não quero viver sem Ti, não importa. Não me deixa ser nada sem a Tua presença. Porque eu sei de onde Deus me tirou. Como eu falei para vocês, eu sempre fui opressa desde criança. Eu tinha medo de gente. Você já viu você ter medo de gente? Pois eu era assim. Quando chegava alguém na minha casa, eu me escondia. E desde pequena o inimigo tentou contra a minha vida. Mas Deus, Ele é tão bom, tão misericordioso, que Ele já tinha uma promessa na minha vida. E você tendo um encontro verdadeiro com Jesus, não tem nada melhor do que a presença de Deus. Eu não me importo. Eu não me importo com nada desse mundo. Eu digo a Deus: Deus, eu não quero nada. Eu só quero a Tua presença. Não retira de mim o Teu Espírito Santo. Porque se você não tiver Jesus, você vai ser vazia. Se você não tiver a presença de Jesus, se você não sentir o toque de Jesus, você não é nada. Eu não sou nada sem Jesus. E muitas das vezes eu digo: Deus, eu quero, mas no dia seguinte eu não faço. E
E aquelas lutas, aquelas enfermidades que o inimigo colocou na minha mente, que, gente, é na alma, viu? Não é no corpo. Você sente tudo mesmo, você acha que vai morrer. Para você é o fim, você sente gelo, você sente quentura, você sente dormência, você sente formigamento no corpo inteiro. Mas eu quero dizer nessa noite, não é no seu corpo, é na sua mente. Se você não guerrear, se você não clamar, se você não buscar essa palavra, você não vai vencer. Porque foi assim que eu fiz durante muito tempo da minha vida. Ela ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Por quê? Porque eu não tinha mais força para nada. Teve um tempo que eu desisti de viver. Eu disse, Deus, eu não aguento mais, faz a tua vontade. Porque você é humano e você não tem força. Tem hora que você não tem força. E foi assim na minha vida. Eu não tinha mais força. Eu esqueci até que eu tinha filha, gente. Porque de manhã eu passava a noite na minha cama. De manhã eu ia para minha rede e passava o dia inteiro naquela rede. Foi um momento difícil, foi. Eu não sei como ele não perdeu o emprego, porque toda hora eu estava ligando para ele. Não sei como, eu nem lembro como a minha filha ia para a escola. Na época a Samara tinha 2 anos. E ela ainda é tão pequena, mas você acredita que ela orava pela minha vida? Muitas das vezes eu estava ali deitada, ela vinha, ela colocava a mão na minha cabeça. E o que Deus fez na minha vida foi grande. Quando a Samara nasceu, ela ficou 7 dias internada no hospital porque ela teve infecção pós-parto. E foi uma dificuldade muito grande, foi uma luta muito grande. Porque a minha filha era um bebê. Não tinha mais lugar para ser furado. Ela chorava o dia inteiro, a noite inteira. E eu ficava desesperada. Porque você olhar para sua filha ali, uma criança, um recém-nascido, não tem mais canto para ser furado. Não tinha mais canto nos pés, nas mãos. Aqui ela tem marquinha até hoje. Foi muito furada em cima de um canto só. E eu chorava muito. Foi 7 dias nessa peleja, pedindo a Deus misericórdia. E quando foi um dia, no 7º dia que eu estava lá, pela manhã a doutora veio e falou que ela nem foi passar mais 5 dias internada. E quando foi à tarde, levaram ela para fazer o teste do pezinho e mais exames. E nesse dia, ela segurando a minha filha assim. E ela olhando para mim como se entendesse. E ela chorando, não tinha mais veia, não achava mais veia. E eu fiquei desesperada. E eu voltei para o quarto, entrei naquele banheiro e eu clamei. Eu disse, Deus, se tu fizer isso, se tu tirar minha filha daqui, eu vou te ensinar ela a te servir. Eu era viciada, gente, em novelas. A minha vida era na televisão. E eu tirei a novela da minha vida. Eu fiz um voto com Deus naquele dia no hospital. Por incrível que pareça, eu senti a presença de Deus tão forte naquele lugar. Como se Deus estivesse assim, ó, eu e Deus. E quando eu saí daquele banheiro, a minha filha não estava no quarto, porque a doutora tinha levado ela para fazer novos exames. E na mesma hora, minha filha teve alta. Isso é um milagre, Jesus. Já passei por muitos milagres. Deus já fez muitos milagres na minha vida. E eu disse, Deus, eu vou contar o testemunho. Essa foi uma das promessas que eu fiz para o Senhor. De contar o testemunho. Aonde eu passasse, a igreja que eu fosse, tivesse a oportunidade, eu contaria o que Deus fez na vida dela. Mas eu não tive muitas oportunidades. Na igreja que eu estava congregando, eu não consegui contar da forma que aconteceu. E teve uma vez que eu cheguei, pedi para contar o testemunho dela. O obreiro anotou da forma que ele quis e falou da forma que ele quis. E não foi o que aconteceu. Mas eu não ia envergonhar aquele obreiro. Eu não ia falar no meio da igreja que não foi assim. Porque ele falou que eu não tinha ido para a igreja, que eu não estava no hospital, que meu marido tinha vindo.
e que Deus tinha feito um milagre. E não foi bem assim. E ele falou que era uma infecção generalizada, né? E não foi assim. E eu não contei, e o tempo passou. E eu pedindo perdão a Deus todos os dias. Deus, me perdoe. Um dia eu vou ter a oportunidade. Quando foi um dia do nada, eu fui para a igreja. E lá não tinha teto. E ela sentou, ela tinha 1 ano e pouco. Sentou no chão. No outro dia ela estava com febre. Mas só, gente, que isso que acontece é Deus lembrando do voto que você fez com Ele. Ela estava com febre, passou o dia inteiro com febre. Ela dormiu à tarde, ela acordou. De repente, a minha filha teve convulsão. Eu nunca tinha passado por isso, eu não sabia o que era isso. Mas ela levantou e ela estava muito quente. Eu tirei a roupa dela para dar um banho. Quando eu peguei na minha filha, a cabeça dela estralava. Eu tocava que ela estralava e eu fiquei desesperada, eu não sabia o que fazer. Não tinha ninguém para me socorrer, porque ele estava no trabalho. Mas Deus é tão maravilhoso que tudo que Ele faz é perfeito. E lá tem uma fábrica perto de casa, mas não tinha ninguém trabalhando. E nesse dia um menino que também é da igreja pediu para vir trabalhar lá, porque Deus faz assim. Foi na hora que ele chegou que a minha filha estava convulsionando, que ele me socorreu, ele me levou para o hospital. A minha filha não falava. E gente, é uma coisa horrível. Convulsão é uma coisa horrível. Eu não sabia, eu nunca tinha passado por isso. Mas o corpo dela estralava, a cabeça dela estralava. Eu botava a mão assim, eu sentia. Quando eu cheguei naquele hospital, ela ficou, né? Que socorreram ela e tudo. E tive que fazer exame para saber se ficar com alguma sequela. E Deus é tão maravilhoso que não ficou com sequela nenhuma. Mas lá naquele hospital, eu tive a certeza que foi isso. Se você fizer algum voto com Deus, então cumpra. Ele não é... Ele faz, gente. Se você pedir, Ele faz. Mas também você não pediu? Então conte o que Ele fez. E quando eu cheguei em casa, de madrugada, eu abri a televisão em louvores. A minha filha tinha 1 ano, 6 meses por aí. E ela adorava o Senhor. Ela colocava a mão para cima, andando na sala, adorando ao Senhor, como se ela soubesse o que tinha acontecido. E eu quero dizer nesta noite, Deus é maravilhoso. Eu não vou contar tudo que Deus já fez na minha vida, porque é muito. Mas eu tenho a convicção que eu quero servir a Deus, porque eu já sei de tudo que Ele fez na minha vida. O que eu ia fazer se eu não conhecesse Jesus? O que seria de mim se eu não tivesse fé? O que seria de vocês se vocês não tivessem fé? O que seria da igreja do Senhor se a igreja não tivesse fé? E eu quero te dizer nessa noite, apenas confia no Senhor. Eu quero te dizer nessa noite, não desanima. Não olhe mais para as pessoas, olhe para Jesus. Porque o ser humano, ele tem esse mal de julgar as pessoas. O ser humano, ele tem esse defeito. Nós somos cheios de defeitos, gente. Nós estamos tão falhos, mas mesmo assim Deus nos escolheu. Nós somos tão imperfeitos, mas o nosso Deus é tão perfeito que Ele nos escolheu. Ele chama cada um aqui pelo nome. O seu nome está escrito na palma da mão do Senhor. Então nós só temos que verdadeiramente acreditar. É difícil, não é difícil? Às vezes a luta não é grande. Você não quer parar? Pois eu digo que nessa noite não pare, continua. A partir de hoje, eu disse para Deus, Deus, a partir de hoje, eu vou fazer diferente. Quem usa é Ele, quem opera é Ele, quem faz é Ele. Então, eu tenho que olhar somente para Ele. Eu já perdi muito tempo da minha vida. Eu acho que eu já tenho uns 15 anos de crente.
por aí. Que foi logo, eu me converti logo quando eu cheguei aqui. E Deus já tem feito tantos milagres na minha vida. Aquele vazio que eu sentia antes, eu não sinto mais. Aquele medo que eu sentia antes de morrer, eu não tenho mais. Como antigamente, não. Porque coloca uma coisa na sua cabeça: não vai acontecer nada com você se não for permissão do Senhor. Tudo que acontece na nossa vida é permissão do Senhor. Tudo que acontece é por vontade de Deus. Então não temos que julgar ninguém, porque nós temos que passar por isso, para que nós venha pedir que Deus acrescente a nossa fé, para que nós venha cada dia mais ter a esperança que Deus vai fazer algo novo. Peça misericórdia a Ele. Tem dias, gente, que eu só peço misericórdia. Deus tem misericórdia. Eu preguei uma vez no Bom Sucesso e eu fiz a mesma coisa. Eu pedi para Deus: Deus, se for da tua vontade, me dá uma palavra, que eu vou pregar a tua palavra. E Ele me deu uma palavra à tarde e eu não fugi. Eu fui lá e preguei, porque quando Deus manda, você tem que obedecer. Mas eu parei. Já faz mais de um mês isso. Eu parei. Mas eu quero que Deus me capacite a cada dia. Que Deus coloque a palavra dele constantemente nos meus lábios. Que Deus me dê um entendimento dessa palavra. A partir do momento que você começar a buscar, orar, ler a palavra de Deus, Deus vai te dar a convicção da palavra dele. Deus vai te dar sabedoria. Peça a Deus sabedoria. Deus vai nos dar sabedoria, para que nós venhamos verdadeiramente saber pregar a palavra de Deus, para que nós sabemos viver, para que nós venhamos viver o que está aqui, ó, escrito na palavra de Deus, para que não venham sair palavras vazias, mas que Deus possa verdadeiramente nos encher. Que Deus possa nessa noite nos levantar, repreender as ciladas do inimigo, repreender a enfermidade que muitas das vezes bate a nossa porta. Que Deus nessa noite venha quebrar as correntes cadeadas do inferno. Que Deus nessa noite venha repreender a ansiedade do inferno, a depressão, o pânico. Que Deus venha repreender todo o laço de Satanás, toda investida de Satanás contra a tua vida. Que dessa noite Deus venha repreender a obra de feitiçaria, de macumbaria, de bruxaria do inferno. Tenha convicção de salvação. Tenha convicção que Deus te escolheu, que Deus te chamou, que Deus vai fazer algo novo, algo lindo na sua vida. Como aquele louvor, gente, quero viver algo novo. Quero viver algo novo com Jesus todos os dias. Não pare. E eu estou muito feliz hoje. Quero pedir que Deus venha abençoar essa igreja grandemente. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Que Deus visite o seu coração nessa noite. Que Deus possa arrancar a angústia que está dentro do teu coração. Que Deus possa arrancar a tristeza que muitas das vezes quer te abater, muitas das vezes quer te oprimir, muitas das vezes quer te fazer parar, ficar no canto chorando. Que muitas das vezes o inimigo quer nos ver assim derrotados, mas derrotado é Ele. Nós somos escolhidos do Senhor e não temos que parar. Temos que lutar, temos que acreditar nos milagres de Jesus. E eu quero pedir, Senhor, nesta noite, Pai, abençoa a casa de cada um que está aqui, de cada pessoa que veio aqui nesta noite, Senhor, te buscar, meu Pai. Cada pessoa que veio aqui nesta noite, meu Pai, porque acredita em Ti, porque crê que Tu pode fazer, Senhor, maravilhas, que Tu pode operar milagres, Senhor, nesta noite. Visita a casa dos Teus filhos, meu Pai. Envia anjos naquele lugar. Dissipa o mal que está naquele lugar, Senhor. Repreende o espírito da morte, repreende o espírito da loucura, repreende o espírito da depressão, o espírito da contenda que muitas das vezes quer entrar dentro da nossa casa, o espírito da divisão que muitas das vezes quer dividir a igreja do Senhor. Nós temos que lutar e repreender esse espírito maligno que quer destruir a obra do Senhor. Igreja é lugar de adoração, igreja é lugar de comunhão. Igreja é um lugar onde você vem buscar o Senhor face a face,
onde você sente a presença de Deus. Se não fosse, a gente não vinha para a casa do Senhor. Se não fosse necessário vir à casa do Senhor, casa de oração, como Deus fala na Bíblia, casa de oração, nós não vinha para a igreja, nós ficava em casa. Mas Deus é tão maravilhoso, tão maravilhoso, tão maravilhoso, que nós somos tão falhos, cheios de defeito, mas mesmo assim o Senhor nos ama e nos escolheu. Pai, eu sou muito grata a Ti, Pai. Nessa noite eu já quero Te agradecer, Senhor, pela rica, Senhor, oportunidade que o Senhor me deu mais uma vez, Pai, de poder, Senhor, levar a Tua palavra, Senhor. Eu creio, Pai, que é só o início, é só o começo de muitos que ainda o Senhor vai fazer nas nossas vidas. E assim eu já te oro, Pai, já te agradeço pelas Tuas maravilhas, pelo Teu agir, pelo Teu mover. Cobre o Teu povo com Teu sangue. Sopra o vento do Espírito neste lugar, Pai, em nome de Jesus. Amém.